Hoje vamos falar sobre o poder de soltar, o famoso deixar ir. Deixar ir nas leis universais também é chamado de soltar. E aqui no meu texto veio como soltar. Mas deixar ir é o mesmo que confiar para Deus, aquilo que eu não consigo controlar, mas Deus sim, Deus pode controlar infinitamente mais e melhor do que eu. Quando Deus te ensina a soltar, não é porque Ele desistiu de você, mas é porque Ele está te amadurecendo, te curando e te preparando para algo muito maior, mais profundo e mais alinhado com a vontade dEle. Porque soltar na linguagem do reino dos céus nunca é perder, mas é obedecer, é confiar e é parar de tentar controlar aquilo que só Deus pode sustentar. E esse ensino geralmente não vem em fases fáceis, não é? Mas vem em momentos de dor, de silêncio, de frustração e de cansaço emocional. Quando você percebe que já orou, já jejuou, já esperou, já ensinou, já lutou e mesmo assim nada mudou, e é exatamente aí, exatamente nesse inteirinho de todas essas situações que Deus começa a trabalhar no lugar mais sensível do seu coração, do coração humano, que é o apego. Porque o apego excessivo revela onde ainda existe medo de confiar em Deus. Idolatria emocional, dependência afetiva ou falta de entrega total. E Deus, sendo Pai, não permite que seus filhos vivam presos àquilo que os impede de avançar no reino. Por isso a palavra diz em Eclesiastes 3 que há tempo de segurar e tempo de soltar. Abraão passou por isso com Isaac, ele teve que soltar, ele teve que entregar. Deus pediu Isaac. Então, em Eclesiastes 3, ele nos ensina sobre soltar, e tempo de abraçar e tempo de deixar ir. E discernir esse tempo só é possível quando se anda com intimidade com o Espírito Santo. Porque a carne, a nossa carne, sempre vai querer segurar, insistir, forçar e provar o seu valor. Enquanto que o Espírito Santo, ele conduz você ao descanso, à confiança e à rendição total ao Senhor. E quando Deus começa a te ensinar a soltar, ele geralmente começa a tirando de você a paz. Porque a paz é o termômetro do céu. Em Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo deve governar o nosso coração. Então, quando algo ou alguém passa a roubar a sua paz constantemente, não importa o quanto você ama essa pessoa, essa situação, o quanto você queira ou o quanto você tenha investido, isso se torna um sinal claro de que Deus está te dizendo: confie em mim e solte. Porque aquilo que vem de Deus não exige que você se perca para manter. Não exige que você viva em ansiedade constante. Não exige que você negocie seus princípios ou se diminua emocionalmente. E muitas vezes Deus permite que a própria situação se desgaste, para que você entenda que já fez de tudo que estava ao seu alcance, e que insistir além disso é desobediência disfarçada de fé, porque fé não é controlar os resultados, fé é obedecer à instrução. E Abraão só viveu o cumprimento da promessa quando foi capaz de subir no monte, disposto a soltar Isaac. Não porque Deus quisesse realmente o sacrifício, mas porque Deus queria o coração inteiro de Abraão, sem reservas, sem substitutos, sem ídolos. E quando Abraão levantou o cutelo, Deus proveu o cordeiro, mostrando que tudo que é entregue no altar, certo,
nunca é perdido de verdade, mas é transformado, multiplicado ou substituído por algo muito melhor. E o problema é que muitos querem a provisão sem passar pela entrega. Querem o novo sem soltar o velho. Querem a promessa sem abrir mão do controle. Mas Deus não trabalha assim, porque Ele é um Deus de processos. E o processo de soltar dói. Dói porque confronta a falsa segurança que construímos em pessoas, em planos, em expectativas e cenários. E quando isso começa a ruir, o nosso coração entra em luto, mesmo que nada tenha morrido fisicamente, porque o luto também é pela expectativa que não se cumpriu, pelo futuro que você imaginou e não aconteceu. E Deus respeita esse tempo, mas Ele não permite que você se estabeleça nele, porque Ele diz em Isaías 43 que Ele está fazendo coisa nova, e para perceber o novo é preciso deixar o antigo para trás. E soltar não significa parar de amar, significa amar sem ter posse, significa confiar sem controlar, significa obedecer sem entender. E Jesus, Ele nos ensinou isso de uma forma perfeita, quando no Getsemane, Ele orou dizendo que se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Mas logo em seguida Ele falou, a sua própria vontade, ao dizer, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mostrando que o maior nível de maturidade espiritual é quando a vontade de Deus é soberana, se torna mais importante do que o alívio imediato da dor. E quando você solta por obediência a Deus, então Deus entra com propósito. Porque Romanos 8:28 afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não apenas as coisas boas, mas também as perdas, os encerramentos, os afastamentos e os silêncios. E muitas vezes Deus permite que algo saia da sua vida, não porque aquilo era ruim em si mesmo, mas porque não cabia mais na próxima estação. E insistir em carregar esses pesos de estações passadas só atrasa o cumprimento do que Deus já liberou no mundo espiritual. E por isso, o Espírito Santo trabalha tanto a confiança, porque soltar exige confiar que Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Mesmo quando você não entende o como, o quando e o porquê. E quem confia não vive refém do medo de perder, porque sabe que nada é verdadeiramente seu. Pode ser arrancado das mãos de Deus ou não, porque não é seu, sempre foi de Deus para você e voltará a ser de Deus. E tudo que se perde fora da vontade de Deus, na verdade, estava impedindo algo maior para chegar à sua vida. Quando você finalmente solta, algo poderoso acontece dentro de você, o descanso. Porque Hebreus fala sobre entrar no descanso de Deus, maravilha. E esse descanso não é ter ausência de lutas, é ausência de ansiedade, é a certeza de que você fez a sua parte. E agora o resultado pertence ao Senhor. E esse lugar de descanso é onde Deus fala com mais clareza, com mais direcionamento, com mais precisão e cura, e com mais profundidade também. Porque enquanto você está agarrado, você não consegue receber. As mãos cheias não conseguem segurar coisas novas. E é por isso que Deus pede que você entregue antes que Deus libere.
renuncie antes de promoções, e morte antes de ressurreição. E quando Deus te ensina a soltar, Ele também te ensina que você, sem aquilo, que quem você é sem aquilo. Porque muitos são definidos por relacionamentos, por cargos, por sonhos ou até por papéis. E quando isso é retirado dessas pessoas, a identidade delas fica abalada. Mas Deus usa exatamente esse vazio para reconstruir a sua identidade nele, mostrando que antes de qualquer função você é filho, filha. Antes de qualquer promessa, você é amado, amada. E antes de qualquer conquista, você já é aceito. E quando essa verdade se estabelece, soltar deixa de ser uma perda e passa a ser um ato de fé madura. Quando você precisa restaurar, você não sabe restaurar o que só Deus sabe restaurar, porque foi Deus que criou. A obra-prima de Deus é o ser humano. Então Deus vai saber restaurar. Você vai levar no mecânico e vai ficar lá segurando o carro. Não vai deixar o mecânico consertar o carro. É a mesma coisa com o ser humano, com o cônjuge, com as pessoas que precisam ser tratadas. Você precisa soltar para Deus e Deus vai tratar. Você precisa soltar para que Deus trate, como foi com o filho pródigo. Então, ele também te ensina que quem é você sem aquilo. Mas Deus usa esses vazios para reconstruir a sua identidade nele, quando você solta e fica sem o nome, o sobrenome daquela pessoa, ou sem aquele cargo, ou sem aquela empresa. Você deixa de ser aquela empresa, você volta a ser só você. Você deixa de ser aquela função, você volta a ser só você. Então a perda passa a ser um ato de fé madura. E você começa a entender que Deus não tira porque Ele é cruel, mas Ele remove porque Ele te ama e Ele conhece você por essência. E Ele tem um propósito eterno para te ensinar e confiar nele. É mais seguro do que qualquer controle humano. E no final desses processos, você percebe que não foi você quem soltou, foi Deus quem te sustentou enquanto você tentava prender. E depois que você confiou, o que parecia um fim se revela como um recomeço. Você se descobre outra pessoa sem aquele peso. O que parecia ser abandono se revela como cuidado e como um recomeço. E o que parecia silêncio se revela como uma direção. Porque Deus nunca ensina você a soltar sem ao mesmo tempo ensinar você a descansar e a confiar e a avançar. E quem aprende essas lições nunca mais vive desesperado. Não. Você não será mais desesperado em segurar pessoas, segurar situações ou segurar resultados. Não. Porque você entende que tudo o que permanece pela vontade de Deus não precisa ser forçado. E tudo o que precisa ser forçado não veio dele. E essa compreensão traz liberdade, maturidade espiritual e paz. Aquela paz que excede todo entendimento. E guarda o coração e a mente em Jesus Cristo. Que mensagem linda, maravilhosa. Aprenda a soltar. Livre-se desses pesos. Você não é responsável por cargos, por funções, por isso, por aquilo. Quando Deus te pede para soltar, é porque Ele quer te revelar o seu novo eu. O seu eu em Cristo. A sua nova identidade, a sua identidade em Cristo. Então não tenha medo de soltar no tempo certo. Não tenha medo de abrir mão, porque vai ser para restaurar e para voltar melhor, mais edificado e fortalecido em Cristo Jesus. Então deixe ir, solte,
Confie no processo, confie no trabalhar do Senhor. Essa é a mensagem, a palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.